Até faz tempo que eu não faço alguma live. Esse vídeo serviria mais para o canal Pregador Bruno G. Dormir nu, sem roupa, leva a pessoa para o inferno? Tomar banho sem roupa leva a pessoa para o inferno? Trocar de roupa, ficar nu dentro do quarto sozinho leva a pessoa para o inferno? Dormir com o cônjuge sem roupa leva a pessoa para o inferno? O problema é a roupa? O problema é a roupa? O que Jó disse? Nu eu vim esse mundo e nu eu sairei. Você vem para um mundo com roupa? Você vem para o mundo com roupa ou sem roupa? E você sai desse mundo com roupa ou sem roupa? Os santos vão dizer, mas você coloca uma roupinha na criança, no bebê. Quando o defunto está dentro do caixão, se coloca uma roupa. Uma roupa entre aspas, porque recentemente, por conta da pandemia, muitas pessoas foram até sem roupas dentro do caixão, porque não ocorreu o velório, estava o caixão lacrado, fechado, já era. Então, olha só a loucura dessa gente. Eles têm problema com roupa e sem roupa. Eles têm problema com roupa e sem roupa. Adão e Eva estavam no paraíso. Estavam com roupa ou sem roupa? Mas quando eles pecaram, eles estavam nus, deram conta que estavam nus e Deus preparou uma roupa para eles. Só que prova-se que Deus não está nem aí se você usa roupa ou não usa roupa. Agora complicou demais. Sim, porque Deus, Ele não vai bulinar você. Deus é espírito, Deus não se importa com o seu corpo. Aliás, Deus enxerga a nudez maior nossa, que é aquela nudez que fica aqui, na mente, das perversidades, das loucuras, das porneias e por aí em diante, que o homem não sabe. E o homem não sabe, o ser humano não sabe, porque o indivíduo esconde de toda a sociedade, mas Deus sabe dessa nudez aí. Deus sabe de tudo aí. Então é uma falta de conhecimento da verdade bíblica que não está no gibi. Deus, quando fez Adão e Eva, fez do pó da terra. Pó da terra. Deus não viu a nudez do homem? Deus não fez o pênis do homem? Deus não fez a vagina da mulher? A mulher não saiu da costela de Adão? Deus tem algum problema com a nudez do ser humano? Não tem. Quem tem problema com a nudez são outras pessoas. Por que se recomenda utilizar roupa? Para que isso, no âmbito de sociedade, de irmandade, e se for no âmbito espiritual da irmandade, um não está cobiçando o outro, os olhos não estão pecando, muito bem. E na sociedade, para que não haja imoralidade. Então, por isso que se usa roupa, inclusive tem uma lei brasileira, ou no Brasil se tem lei, que a pessoa que andar nua na rua vai presa. Volta e meia acontece algum caso, o camarada surta, tira a roupa e sai na rua. A polícia vai e pega, prende ele. Ou leva ele para onde? Para algum lugar, para tratamento psiquiátrico. Então, nós temos a lei brasileira, nós temos a lei da sociedade que proíbe essa nudez diante do povo. Nós temos a lei que eu digo até de Deus que manda a gente estar com ordem, com decência na casa dele, com santidade, para que não haja cobiça, mas isso é diante do público, não é diante da sua esposa ou do seu esposo, não é diante só de Deus. Você está lá no quarto sozinho. Então as pessoas não sabem separar isso, o individual do coletivo. Não sabem separar a privacidade íntima da publicidade. Eles não sabem. É pecado. É pecado, você não pode dormir. Eu estou na minha casa. Se eu sou casado, ou se você é casada, você está na intimidade com o seu esposo ou com a sua esposa, está em família e pronto. Qual é o pecado? Você está mostrando a sua nudez para alguém? Você está numa praia de nudismo? Você está
mostrando a sua nudez na igreja, em casa, na casa de outros parentes, melhor dizendo, ou diante de outros familiares, ou coisa semelhante? Não. Então, o exagero, o extremismo, não sabe discernir essas coisas. Aí nós vamos a coisas absurdas, do tipo que tem que tomar banho com roupa, e se tomar banho sem roupa é pecado, porque imagine só se Jesus vem e eu estou sem roupa, eu vou para o inferno. O que é que Jó disse, ô ignorante? Nu eu vim esse mundo, nu eu sairei desse mundo. Quando você morre, você pode morrer até nu. Você pode morrer até nu. Hoje você pode estar tomando um banho nu, morreu ali, morreu nu. As pessoas vão olhar. Nesse tempo de pandemia aí, quantas pessoas morreram nuas ou foram enterradas nuas? Outra coisa, eu até cito um caso da minha própria avó que faleceu nos meus braços. Quando a gente foi levar ela para ver se ela tinha falecido mesmo, fazer o teste lá para ver se tinha pulsação, a roupa dela acabou, porque ela estava um pouco pesada, obviamente, que já tinha passado, acabou abrindo-se e mostrou a nudez dela. Claro que a gente foi lá tampar tudo, mas mostrou-se, porque ela não tinha mais discernimento daquilo. Quando nós estamos dentro de um caixão, ali nós vamos ficando até virar osso e nudez. As bichas vão nos deslumbrando, os bichos da terra. Então é uma insensatez. Se Jó disse, nu eu vim esse mundo, nu eu sairei desse mundo, é porque não é pecado vir para o mundo nu, e não é pecado eu sair desse mundo nu. Aí vai vir uns santos dizer, não, mas ele disse em sentido metafórico. É metafórico quando você nasce com roupa? E quando você morre, se não tiver alguém para colocar roupa, você não pode ser enterrado sem roupa? Enfim. Explicar para quem é arrogante não adianta, não é? Enfim. Eles vão lá e utilizam. Olha, eu quero ler essa passagem aqui, ó. Essa passagem aqui que os santos piedosos, eles utilizam. Uma passagem que não tem nada a ver com nudez, uma passagem que tem a ver com escatologia, com o fim do mundo, com falso profeta, com enganador, com grande tribulação, e eles vão aplicar a questão da roupa. É uma burrice grande, mas vamos lá. Com todo respeito, eu não gosto de falar essas palavras, mas é uma arrogância grande. Apocalipse 16. Aí eles vão ao versículo 15. Só que eles não lêem o versículo 14, o versículo 13, para entender o que está sendo dito no versículo 15. E não vão nem ao versículo 16 também, que vai dizer o que está se falando, em que contexto. Se você ler só o 15 do versículo 16, diz assim: Eis que vem como ladrão, diz o Senhor. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Agora, o que está falando aqui? É no sentido literal ou metafórico da veste espiritual, que tem que ser branca e a gente não pode estar nu diante de Deus, no sentido de estar em pecado? Aqui está falando da nossa indumentária própria? Ou está se falando com alusão ou analogia, comparação a alguém que esteja numa sociedade ou esteja no meio de um convívio social de pessoas nus, e como aquilo ali é vergonhoso, é imoral, do mesmo modo no sentido espiritual, que a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela está nua diante de Deus. Você sabia disso? Quem não tem o Espírito de Deus, não tem as vestes. Não tem as vestes brancas, está nu. Certa feita eu tive um sonho. Eu era leigo, estava começando em igreja. A minha tia mais experiente nesse assunto me explicou o texto. Inclusive isso aqui, está em Apocalipse. Eu tive um sonho que eu via um presbítero nu dentro da igreja, querendo coabitar com as mocinhas, querendo coabitar com as jovens dentro da igreja. Esse presbítero dessa igreja, que era dirigente inclusive, ele era um santo para muitos. Quando eu contei para minha tia que eu tive esse sonho, e a minha tia sabia que eu andava só em oração e santificação, ela logo entendeu: Bruno, esse presbítero, ele está nu diante de Deus. Não é que ele não usa roupa, ele está nu diante de Deus. A nudez dele é espiritual, porque ele anda em pecado. Aí foram descobrir realmente o presbítero andava querendo andar com as jovens.
querendo estar em adultério com elas, porque era casado. Vê como é que Deus revela o pecado para a gente, sem precisar estar com revelação de mentira. Foi revelado em sonho. E ele, para todos, estava todo tapado. Ele andava todo tapado mesmo. Era a calça comprida, um camisão sempre aqui, tudo certinho aqui, cabeça rapada na máquina zero, sem barba. Era um santo. Só que diante de Deus ele estava nu. Estava nu. Porque essa nudez que fala aqui, Apocalipse, é uma nudez espiritual, não é literal. Vai explicar. Quer ver como é que é espiritual e não é literal? Lê o versículo 14. Aliás, teria que ler o capítulo 16 do Apocalipse todo. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos, o 14 diz. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Aí vem o 15. Eis que vem como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, o Espírito Santo. As vestes aqui, Espírito Santo, santidade. Para que não ande nu. A nudez é o pecado. E não seja vista a sua vergonha. Versículo 16. Então os três espíritos se reuniram num lugar que em hebraico é chamado Amargedon. Aqui está falando da batalha do Amargedon. Não está falando de vestes literal. Está falando de vestes espirituais. Aí as pessoas vão alegar esse versículo aqui para dizer que eu não posso dormir nu, ou sem roupa num dia de calor. Aliás, nem sem roupa, às vezes. Às vezes é com um cobertor, às vezes é com um lençol que ninguém está vendo, a pessoa está sozinha, está dormindo, está calor. Aí elas vão dizer, não, é pecado, é pecado. Ou ainda vão dizer, não pode tomar banho sem roupa, porque Jesus vem e vai para o inferno. Vão ser ignorantes lá na casa da ignorância. Pelo amor de Deus, né? Outra passagem que eu já vou ler aqui para vocês de Pedro. Pedro está pescando de calção sem camisa. Ou só de calção, short ou bermuda. Que tinha naquela época. E Pedro era discípulo do Senhor. Quando Pedro sabe que Jesus ressuscitou e veio até ele joga-se no mar e coloca a túnica. O que ali está representando? Ali é tudo literal, não tem nada simbólico ali. Está representando o seguinte, como era a sociedade naquele tempo. Quando eles estavam em um local de folga ou de trabalho, eles usavam uma indumentária. E quando eles estavam diante do público, usavam a indumentária pública, mais formal, mais correta. Então, quando Pedro viu Jesus, que Jesus era uma autoridade, ele logo se jogou no mar, estava nu e se vestiu com a túnica que ele não estava. É a mesma coisa você... Olha só a comparação, e isso é real. Chega um político, chega o Bolsonaro na sua casa, chega o presidente da República. Você vai atender o Bolsonaro de qualquer jeito? Nu? Ou melhor dizendo, de short, uma camisa regata, sem que nem um doidão, né? Apesar desse Bolsonaro aí, é capaz até aceitar, né? Mas se for um presidente mais formal, você vai receber a pessoa com um traje mais decente. Digamos que uma autoridade, digamos que um familiar, você vai receber essa pessoa com uma roupa mais decente. Por exemplo, eu fui educado na minha família, por meus avós, que sempre quando vinha algum parente do meu avô, da minha avó, eu tinha que receber ele com um traje mais apessoado, um traje mais honesto, mais formal. Se eu estava sem camisa, eu usava uma camisa. Se eu estava de short, um short curto, eu colocava uma bermuda mais comprida ou uma calça. E assim foi no caso de Pedro. Como Jesus era uma autoridade, e diante da autoridade se usava túnica, ok? Ele colocou a túnica, mas quando ele estava trabalhando, ele usava roupa de trabalho. Do mesmo modo, quando você vai falar com um juiz, você não pode ir de short, bermuda. Aí os santos vão dizer assim, tá vendo? Se diante de um juiz você não pode estar de bermuda, imagina diante de Deus. Só que o ignorante, quando o juiz não está lá trabalhando, ele usa short, bermuda. Você sabia disso? Quando o juiz vai para a praia, ele está lá de bermuda. Porque cada local tem uma indumentária. No trato social ou no mundo social, ele usa uma roupa formal social.
Agora, fora daquela formalidade, ele usa uma roupa mais adequada à ocasião. E assim foi no caso de Pedro. Eles não entendem. Eles ficam dizendo, tá vendo? Pedro estava nu e viu Jesus, se colocou a roupa, então não pode estar daquele jeito. Não é que não pode estar. É por conta desse episódio, desse fato. As pessoas não entendem. Outros vão dizer que aquela passagem que está em João não fala que necessariamente Pedro estivesse nu. Eu já fiz aí um vídeo, tá aí no canal, explicar para essa gente. Olha, haja paciência. Para quem quer aprender, tudo bem, mas quem não quer, só quer xingar a gente e não sabe nada de Bíblia e acha que a gente é um apedeuta. Nem sabe o que é apedeuta também, essa gente aí. No 21, vamos ver o versículo aqui. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, ou a túnica, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Então Pedro estava sem a túnica. Quando viu Jesus, colocou a túnica. É como se você estivesse, como eu disse, podemos até utilizar essa passagem, né? Esse caso, com a questão de, às vezes o camarada está numa formalidade tão grande que ele precisa, por exemplo, para ser ministro do STF, você tem que usar terno, gravata, calça social e ainda uma toga por cima, é o capa preta que chamam, né? Se você não está dessa forma, de acordo com essa indumentária, você não é o ministro do STF. Agora, se ele tira a toga ali, está num momento de lazer, ele não é o ministro naquele momento, apesar de ser. Mas só se configura quando ele está na formalidade. Porque é uma norma. Inclusive uma norma que vem da Igreja Católica. E tem a ver também, claro, com Bíblia. Oséias 4:6. O povo é destruído por falta de conhecimento. Aí começa a brigar, a chamar de mundano, de carnudo, porque não tem versículo bíblico, não tem... Enfim, vocês entendem, né? Não tem um lastro, não tem embasamento, vai para o discurso ad hominem, ataque. Isso aí é mundano, não dá para ouvir, isso é herege, isso aí é não sei o quê. Ô querida, eu não quero saber o que é, o que não é, eu quero saber que está aqui, ó. Eu não quero saber o que diz o teu manualzinho lá que tu segue, que tu acha que é a Bíblia, daquela instituição lá que eu pertenci, que tem muito de seita. Quem é que não sabe ensinar uma coisa que todo mundo já sabe? Mas tem gente que diz que é pecado você ensinar o quê? Que todo mundo sabe. Sabe que é pecado tomar banho sem roupa? Que é pecado dormir sem roupa? Isso aí? Fã é terrível, né? Aí fica lançando os outros pro inferno por conta de uma loucura, entendeu? É uma loucura mesmo. Enfim, tá aí o texto explicando claramente. O texto de Apocalipse não é literal. Jesus não está falando de roupa carnal, e sim espiritual. Tá? Então não se aplica a roupa ou não roupa. Tá bom? Outra coisa, outros casos, por exemplo, pessoa que está com problema mental, ou pessoa que sofreu um AVC, ou que está no hospital, que as pessoas trocam, outras pessoas trocam ela de roupa. Tá em pecado, porque às vezes ele fica nu lá, esquecido. Jesus morreu, como é que Jesus morreu? Seminu, tiraram as vestes de Jesus. Claro, era vergonha, claro. Estevão, quando foi apedrejado, ele disse: Senhor, não imputa esse pecado. Porque ele estava diante do povo e eles tiraram a roupa dele, ele estava nu. Realmente estar nu diante do povo, de muita gente, é pecado. Ninguém está dizendo que não é. Eu estou dizendo no recôndito do seu quarto, no recinto do seu quarto, na sua casa, na sua intimidade, você sozinho ou com a esposa ou o esposo. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando na rua, eu não estou falando
na escola, não estou falando na igreja e outras coisas mais. Teve um extremista que comentou aí nos vídeos anteriores aí, então eu vou andar nu na praia, ignorante. Vou andar nu na rua, vai ser preso. É que a pessoa ela não consegue entender fora do extremismo. Estamos falando de um caso específico em casa. Dormir, não está falando em andar na rua sem roupa. Percebe a diferença? Andar na rua sem roupa. Pessoas vão olhar, é uma coisa dormir em casa, num quarto, com a porta fechada ou aberta em meio de familiar, é outra. Você não entende isso? Vocês têm problema para discernir isso aí? Então tá aí o breve estudo ou comentário. Os fanáticos vão vir aqui dar dislike, vamos chamar de tudo, porque só sabe brigar, só sabe xingar, só isso que eles sabem fazer na terra. Eles são os melhores que todo mundo, eles sabem de tudo. Defende só loucura, faz as pessoas perderem a salvação por conta dos extremismos deles. Que nem aquele pastor da calcinha. O pastor da calcinha quer dizer a calcinha que a mulher tem que usar. Se a Bíblia não fala nem calcinha e nem calção que a mulher deve usar. Desde que a mulher não mostre as suas vergonhas, não tem que estar dizendo qual que seja ou qual que não seja. Então é uma loucura, entendeu? Olha, e as pessoas vão atrás, porque as pessoas, elas precisam de alguém, de um tutor, elas não conseguem se emancipar, precisam de um tutor, de um curador. Elas precisam de uma revelação, de uma profecia, de uma visão para se guiar. Quando é neófito, iniciante na fé, tudo bem. Estou falando de pessoas que já têm conhecimento, que já percebem... pastor, é pecado fazer isso, pastor.